Uma Mãe de Milagres. Uma devoção que a transformou em padroeira do Brasil. Domingo, 16 de outubro. O primeiro repórter Canção Nova do ano jubilar mariano começa com Nossa Senhora Aparecida. Quase 300 anos de águas passadas, mas a pesca milagrosa da imagem de Nossa Senhora não passa. A história de 1717, que teve o Rio Paraíba do Sul como testemunha, está mais viva que nunca. 3 pescadores saem de casa sabendo que não poderiam encontrar peixes, porque a época não era própria, e ao lançarem as redes, eles encontram um corpo de uma imagem. E mais um pouco abaixo de onde encontraram este corpo, encontraram então a cabeça e as redes cheias de peixes. Quase 3 séculos de devoção e uma iniciativa que abriu passagem para um dos 6 milagres reconhecidos pelo Vaticano, o Milagre das Velas. Tudo começou quando um dos 3 homens da pesca milagrosa decidiu se mudar da vila do porto de Itaguaçu e deixar a imagem com o filho. Atanásio recebeu a imagem de Nossa Senhora Aparecida do Pai e resolveu construir um altar de madeira para ela. Depois, ele convidou os vizinhos para se reunirem todos os sábados a fim de rezarem o terço. Num desses sábados, 2 velas foram acesas no altar e durante a oração, elas simplesmente se apagaram sem nenhuma explicação. Alguém tentou acender as velas, mas antes disso, elas voltaram a ficar acesas sem que ninguém fizesse isso. Depois do pequeno gesto de fé, a devoção cresceu. O local do Milagre das Velas foi transformado nesta capelinha de São Geraldo. No Santuário Nacional de Aparecida, a Sala das Velas faz aumentar a relação entre devoção e milagre. Nos recordando que nós, como cristãos, somos chamados a ser sal e luz no mundo em que vivemos. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Meninos que crescem à luz da fé e, como os pais, agora também ensinam o mesmo caminho de devoção aos filhos. Eu tinha vindo quando eu era criança, há muitos anos, e agora a gente pode vir de novo. É muito bom, a gente sente alguma coisa diferente. Quer dizer, você veio aqui quando era criança, agora traz sua filhinha, né? É verdade, é verdade. Espero que isso se repita de novo com ela. Os pequeninos olhos azuis fitam os lábios da mãe a balbuciar orações de agradecimento e súplicas. Que proteja minha família de todo mal e mesmo que venha o mal, que seja para o bem. Para a gente crescer, para a gente aprender com as dificuldades e sair mais forte de tudo que acontece conosco. Estar aqui num momento único como esse só pode marcar para sempre a vida de mãe e filho, atraídos pela luz que não se apaga. Nossa Senhora que nos protege, que nos guarda sempre, que me deu esse presente. É muito mais agradecer por tudo que a gente tem, por tudo que a gente recebe. E se for pedir, é que continue nos protegendo, nos abençoando e sabendo que ela sempre sabe o que é melhor para nós. Wallace, a experiência que você viveu com essa série de reportagens é para guardar para sempre, né? Com certeza, né? A gente ouve falar, né, nesses 6 milagres reconhecidos pelo Vaticano, mas a gente não imagina como é reconstruir esses milagres, né? Ir nos locais onde eles aconteceram, poder tocar um pouco na graça dessa realidade, muda muita coisa dentro de nós, com certeza. Imagino. E além do milagre das velas, outros 5 são reconhecidos pelo Vaticano, não é mesmo? É isso mesmo. E ao longo do programa vamos falar de todos eles na série especial Mãe de Milagres. Mas o repórter Canção Nova vai falar também da semana de atividades intensas do Papa Francisco. A nomeação de novos cardeais e a catequese da última quarta-feira. A mensagem do Santo Padre sobre os migrantes. E a última carta aos consagrados. Vamos falar de obesidade na infância. E a triste realidade da profissão de professor no Brasil. Segura aí, porque o repórter Canção Nova só está começando. Agora a gente fala do Papa Francisco, que nomeou novos cardeais. E entre eles está o brasileiro Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB.
O anúncio foi depois da oração do Ângelus. 13 novos cardeais dos 5 continentes e, entre eles, um brasileiro. O arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Episcopal, Dom Sérgio, é paulista, tem 56 anos. Uma característica mantida por Francisco na escolha dos novos nomes é a diversidade da origem dos eleitos. O Papa explicou que a proveniência de 11 nações expressa a universalidade da Igreja, que anuncia e testemunha a boa notícia da misericórdia de Deus em cada canto da terra. Entre os países estão Nova Guiné, Bangladesh, México, Venezuela e Ilhas Maurício. Que rimane nuncio apostólico nella amata e martoriata Síria. Para compor o colégio cardinalício, foram escolhidos 4 bispos eméritos. Eles têm mais de 80 anos e não votam em um conclave. Francisco ainda anunciou que no dia 19, véspera do encerramento do Ano da Misericórdia, vai ser o consistório para a nomeação destes novos cardeais e que no domingo eles vão celebrar junto com o Papa o fechamento da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Francisco celebrou a missa do Jubileu Mariano, apontou Maria como um modelo de louvor e gratidão a Deus. Gratidão necessária na vida de todos. Só quem sabe reconhecer que tudo é dom de Deus e agradecê-lo, conhece a plenitude da alegria. Sobre o Evangelho de domingo, Francisco recordou a cura do leproso, um estrangeiro que volta para agradecer. Muitas vezes são estas pessoas que dão exemplo de tantos valores esquecidos. O Papa manifestou solidariedade à população do Haiti, atingida por furacão Matthew. Em particular a Haiti. A nomeação surpreendeu Dom Sérgio da Rocha, que estava na periferia de Brasília, em visita missionária. O novo cardeal brasileiro soube da sua nomeação através de outros irmãos bispos, minutos depois do anúncio feito pelo Santo Padre. A notícia mesmo veio de Dom Valdir. E ele disse: Marcondes, você já viu? Eu disse: não vi ainda. Ô, Dom Sérgio está cardeal. Então eu já saí correndo, muito alegre, e gritando: Dom Sérgio, uma notícia alegre. E ele disse: o que houve? Eu falei: sua bênção, eminência. E ele disse: deixe de brincadeira. Ele também não sabia. Apesar da surpresa, Dom Sérgio manteve a agenda dominical, que previa uma visita missionária a uma das regiões mais carentes do Distrito Federal. Fomos encontrá-lo celebrando nesta pequena capela. Jesus quer ver a gente caminhando na fé, caminhando como povo de Deus. Aqui mesmo concedeu a primeira entrevista depois da nomeação. Olha, para mim foi uma grande surpresa, porque embora houvesse algum comentário a respeito, não imaginava que pudesse acontecer essa nomeação. E eu estou recebendo essa notícia justamente numa visita missionária, uma visita pastoral missionária, que no meio do nosso povo, nessa comunidade dedicada a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Expressou sua consciência sobre o cardinalato. Fiquei emocionado, uma vez que são essas surpresas da misericórdia de Deus. Quando o Papa Francisco esteve em Aparecida, uma das suas palavras foi essa: deixar-se surpreender por Deus. É Ele que vai conduzindo a nossa vida. Reconheceu que receber a notícia em meio à visita missionária e em uma região tão simples é um sinal. Eu creio que esse é um sinal de que nós somos chamados a sermos sinais da misericórdia de Deus no meio de quem mais sofre. Se alguém recebe mais da igreja, deve ainda mais oferecer essa misericórdia que está no coração da igreja como mãe. Ao final da manhã, Dom Sérgio esteve numa região de ocupação, onde cerca de 30 famílias tiveram suas casas, plantações e criações destruídas. Conversou e rezou com os desabrigados. A esperança de reconstrução, né? De saber que pelo menos um não nos abandonou, que é o Pai. Providencial essa notícia, encontrar o Dom Sérgio nas capelas, nas comunidades mais pobres da arquidiocese. Isso comoveu muito. Acompanhei o Dom Sérgio ontem a uma rápida passagem por lá. Ele ficou muito comovido quando soube da notícia, quis saber dos pormenores para dar sua atenção de pastor e a sua solidariedade. Um homem que derrama sua vida pela igreja, que dá seu sangue pela igreja, por isso os cardeais se vestem de vermelho. Um homem que é cheio do Espírito Santo e que transmite com simplicidade, humildade, mas firmeza, a fé, a doutrina, o amor de Jesus em toda a nossa arquidiocese.
Nós temos um homem de Deus guiando-nos no caminho do céu. Temos um cardeal da igreja fiel ao Santo Padre, fiel a Jesus Cristo, que ama tanto a igreja, a ponto de não ter tempo para ele. Isso mostra que a Igreja do Brasil, que o Santo Padre reconhece uma igreja que está em profunda comunhão com ele, com seus projetos pastorais, com as indicações que ele tem dado. Chamado consistório, no qual ele cria os novos cardeais, entrega, na verdade, o barrete, assim chamado aos cardeais, é no dia 19 de novembro, que é justamente a véspera do encerramento do Ano Santo da Misericórdia. Então, certamente com isso, o Papa quer que os cardeais sejam mesmo homens de misericórdia, cardeais servidores da misericórdia de Deus. Mudando um pouco de assunto, ontem foi o Dia dos Professores. Sabia que o salário dos professores no Brasil não é nem a metade do que se paga em outros países? Mas mesmo com salários baixíssimos, eles seguem porque encontraram essa vocação. Ensinar é muito mais que dar aula. Ser professor é ser também educador. E não é só o conteúdo que vai formar o cidadão, né? Então é também os conselhos, as conversas, que às vezes a gente acaba saindo um pouco disso, né? Monique é de uma família de professores e desde muito cedo se identificava com a profissão. Eu nasci professora. E aí veio a graduação só para poder, né, dar dicas, aprender, mas eu já tinha isso dentro de mim. A dedicação ganhou o reconhecimento dos alunos. Eu acho que ela tem uma simplicidade na hora de explicar, fica bem mais fácil. Ela é mais aplicada, ela se preocupa realmente com os alunos. No final do bimestre ela dá conselhos pra gente correr atrás. Não fazer nada de errado, né? No cenário da educação no Brasil, o professor enfrenta salas cheias, tem poucas condições de trabalho e ganha o piso nacional de R$ 2.135,64 por mês. Isso não foi motivo para desanimar a professora de geografia. Pelo contrário, ela desenvolveu um projeto com os alunos para identificar situações de risco em desastres naturais. A ideia inovadora de ensino deu a ela o prêmio Educador Nota 10. Em 2014, se tornou a melhor professora de geografia da América Latina. No caso do desastre natural, você está aprendendo isso para salvar a sua vida, ou até mesmo comprar um imóvel, quando você for comprar, você perceber se está, né, com a trinca, se está aquele lá, pode ter um deslizamento. Essa é uma entre tantas histórias por aí de amor à profissão. Os desafios são muitos, o salário é menos da metade da média paga em países ricos, segundo a Organização do Desenvolvimento Econômico. Aí a gente se pergunta, o que motiva um professor a continuar, a não desistir de fazer bem o seu trabalho? A resposta pode ser mais simples do que se imagina. É verificar que esse aluno está se desenvolvendo, não só em sala de aula, mas para a vida. E eu tive uma contribuição, foi pouca, porque eu não estou todo momento com ele, mas eu tenho minha contribuição. Mais que cumprir horário, o professor está lá para ensinar, não só o conteúdo, mas para formar um cidadão de bem. Porque pela educação é possível transformar o mundo. Está valendo a pena. Eu acho que eu faço a diferença, Entre as milhares de professoras espalhadas pelo Brasil, certamente muitas têm Aparecida no nome. Isso por causa dos muitos devotos no país. Sabia, Lili, que no Brasil existem 300 mil mulheres com o nome da padroeira do Brasil? Um dado que comprova essa devoção. Nossa equipe conta agora a história de 3 dessas Aparecidas. Ela é minha companheira de todas as horas. Eu vou me dizer, a minha vida é toda costurada por Nossa Senhora Aparecida. Eu fui um milagre de Aparecida. 3 mulheres com a mesma história de devoção à padroeira do Brasil. Maria Aparecida conta que a promessa das comadres da mãe, ainda no hospital, deram a ela o nome de Nossa Senhora. A princípio, meu nome ia ser só Maura Berton de Moura. Aí uma falou, não, eu fiz promessa para Nossa Senhora Aparecida. E veio a outra e falou, não, mas eu fiz promessa também para a Virgem Maria. Aí minha mãe falou, então, eu contento todos. Vou pôr Maria, vou pôr Aparecida e vou pôr Maura que eu quero. A Eliane se tornou Eliane Aparecida depois de um parto complicado. Desde pequena minha mãe me contava, você tem Aparecida no sobrenome por esta graça do seu parto. Teve uma complicação no seu parto. Então, é por isso. Então, eu já cresci com esse amor a Nossa Senhora Aparecida. A mãe de Fátima também teve complicações no parto. Minha mãe se apegou, então, pois Nossa Senhora, que a senhora salve minha filha, porque a partir de hoje, todas as filhas que eu tiver e for mulher,
levarão o seu nome Aparecida. Há quase 300 anos, a imagem Aparecida das Águas do Rio Paraíba do Sul ganhou a devoção popular, até ser proclamada em 1930 como padroeira do Brasil. Desde então, se tornou tradição no país expressar a fé em Nossa Senhora no nome de registro. Segundo o censo do IBGE de 2010, cerca de 300 mil brasileiras têm o nome de Aparecida. A Aparecida professora prometeu a Nossa Senhora que a luz do oratório nunca se apagaria. Um agradecimento por sair de 2 comas. E nesse momento eu vi ela em frente à Basílica. A partir daí eu comecei a voltar do coma. A Aparecida enfermeira carrega no peito a imagem daquela a quem recorreu depois de uma cirurgia no coração. Devido a complicações, seria necessária uma nova operação. O pedido de fé foi atendido. Mais uma graça de Nossa Senhora, por intercessão de Nossa Senhora na minha vida. A Aparecida peregrina saiu de São Paulo em direção à Aparecida para pagar uma promessa pela saúde da mãe. Infelizmente ela morreu. Mas mesmo assim, como eu prometi, eu tenho certeza que Nossa Senhora levou ela para curar dela. Ela não pode curar dela aqui na terra. Eu tenho certeza que ela está cuidando dela. As Aparecidas de hoje não carregam só o nome, mas a fé que aprenderam ainda no ventre. Tudo eu recorro a ela. Eu sei que ela é intercessora. É de berço, está no meu coração, e o amor que eu e a minha família têm por Nossa Senhora é muito grande. E eu tenho muita fé muito mesmo em Aparecida. No próximo bloco, vamos continuar falando de Nossa Senhora Aparecida. Você confere mais 2 reportagens da série especial Mãe de Milagres. Tem também a catequese do Papa Francisco. Segura só um pouquinho aí que o repórter Canção Nova volta rapidinho. Na última quinta-feira, o Vaticano divulgou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado em 15 de janeiro do ano que vem. No centro da mensagem estão as crianças refugiadas. A crise migratória causada principalmente por guerras e conflitos tem ganhado proporções cada vez maiores. Dados da ONU mostram que nos últimos 15 anos, o número de migrantes cresceu 40%. Em 2015, 244 milhões de pessoas deixaram suas casas, alguns em busca de melhores condições de vida, mas a maioria em busca de sobrevivência. Estamos em uma situação ruim, nós só queremos uma vida, nada mais. E nesta rota de fuga também estão as crianças. A guerra expulsou 28 milhões de crianças de seus países, segundo a Unicef. No ano passado, pelo menos 100 mil destas chegaram à Europa sozinhas, sem nenhum familiar ou acompanhante. Situação que o Papa Francisco já denunciou e que agora ganha espaço na mensagem para o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. O texto, que ganhou o título Menores Migrantes, Vulneráveis e Sem Voz, reforça não só a garantia do direito das crianças, mas também as suas vidas. Na carta, o Papa apresenta 3 pontos que precisam de uma atuação mais intensa: a colaboração dos próprios imigrantes adultos, a integração das crianças nos países onde chegam e uma colaboração intensa da comunidade internacional para resolver a raiz do problema da imigração. É um verdadeiro problema e quem deve resolvê-lo é a sociedade inteira. Também a igreja tem o seu papel, como, por exemplo, ajudar a sensibilizar as pessoas, as autoridades e governos para esta causa, para que busquem resolvê-la. Sei que acolher a todos é difícil, mas também temos que entender que não se pode mandar de volta alguém que veio fugido de uma guerra. Ele não tem mais casa e nem segurança. O problema é grande e, por isso, o interesse por resolvê-lo também deve ser. O Papa pede atenção a essas crianças, especialmente as que estão sozinhas, e alerta que são 3 vezes indefesas, já que são menores, estrangeiras e desamparadas.
O ideal seria se cada criança retornasse à sua própria família, mas existem algumas que não sabemos nem de onde vieram e, em alguns casos, são exploradas sexualmente ou em trabalho escravo. E elas, de fato, não têm voz. Nestes casos, a adoção aparece como uma solução para que elas possam recomeçar. As obras de misericórdia são o melhor antídoto contra o vírus da indiferença. A frase, dita na catequese da última quarta-feira, só pode ser coisa de Francisco. Segundo o Santo Padre, não basta experimentar a misericórdia de Deus. É preciso que a pessoa que a recebe se torne também sinal e instrumento dela para os outros. Não há necessidade de grandes esforços ou gestos sobre-humanos, mas sim gestos pequenos, como dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir uma pessoa nua, acolher um forasteiro, visitar um doente e um preso. Invece contiene un sentimento. Francisco lembrou que as obras de misericórdia espirituais também são gestos transformadores, como dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos. É melhor iniciar da quelle più semplici. O Papa ressaltou que o melhor é começar pelas atitudes mais simples e que o Senhor nos aponta como as mais urgentes. No mundo infelizmente atingido pelo vírus da indiferença, as obras de misericórdia são o melhor antídoto, afirmou o Santo Padre. Segundo ele, com esses gestos podemos cumprir uma verdadeira revolução cultural e citou como exemplo Santa Teresa de Calcutá, que é recordada não tanto pelas muitas casas que abriu no mundo, mas porque se inclinava sobre cada pessoa que encontrava abandonada no meio da estrada para lhe devolver a dignidade. Voltamos a falar da devoção à Mãe Aparecida. A gente mostra agora que para muitas pessoas ver algo ser quebrado pode significar mudança de vida. Como aconteceu com um escravo que teve as correntes quebradas enquanto rezava diante da imagem de Aparecida. Tema da segunda reportagem especial da série Mãe de Milagres. Caminho escuro, um tropeção, uma queda. O raio-x feito no dia 17 de setembro de 2013 mostra uma fratura grave no braço direito. O osso se partiu em 2 pedaços e se deslocou. De imediato eu teria que ir para o centro cirúrgico. Mas como eu estava na expectativa de ser coordenadora de uma festa, participar dessa festa, eu pedi para o médico que adiasse isso, porque também eu não queria passar pela cirurgia e confiava muito que Nossa Senhora ia me livrar disso. Vida de oração, intimidade e devoção só poderiam resultar em milagre. A cirurgia marcada para depois da festa foi cancelada. No dia 13, ao voltar no médico para os procedimentos finais da cirurgia, ele pediu um raio-x para constatar onde seria a cirurgia. Um novo raio-x mostra que o osso voltou para o lugar e as fraturas se consolidaram, coisas que a medicina não consegue explicar. O médico até chamou o pai e o outro irmão, que são os 3 são médicos ortopedistas, os 3 constataram que realmente não era para fazer a cirurgia. Se hoje os ossos quebrados são restaurados pela fé, no início da devoção a Nossa Senhora Aparecida, foram as correntes quebradas que fizeram a fé aumentar. Segundo a tradição, um escravo chamado Zacarias teria fugido de uma fazenda no Paraná e foi recapturado por um capitão do mato no Vale do Paraíba. Com as mãos e os pés acorrentados, Zacarias seria levado de volta à fazenda. Só que ao passar pela capela, ele pediu ao capitão do mato para entrar e rezar. Ao se ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora, as correntes se romperam. Foi mais um milagre atribuído à intercessão da Mãe Aparecida. O milagre da libertação é retratado na pintura no teto da Basílica Velha de Aparecida, onde tudo aconteceu. Esse fato foi um dos primeiros a serem reconhecidos pelo Vaticano. E o bonito nessa história é mostrar que Deus não deseja que os seus filhos estejam presos, atados a correntes, mas Ele nos liberta de tudo aquilo que nos impede de viver em profundidade, mergulhados em seu amor. A imagem de Nossa Senhora, tocada pelo escravo Zacarias no século XVIII, está hoje nesse nicho, a 4 metros do chão no Santuário Nacional.
Os devotos substituíram o toque das mãos pela troca de olhares. E a distância entre devoto e imagem também tem ligação direta com o verbo quebrar. No dia 16 de maio de 1978, a imagem de Nossa Senhora Aparecida sofreu um violento atentado. Um jovem de 19 anos, com distúrbios psicológicos, retirou a imagem do local de veneração. Ao ser preso pelos policiais, ele jogou a imagem no chão, que se partiu em 200 pequenos pedaços. Os fragmentos foram cuidadosamente recolhidos e levados para uma jovem restauradora no Museu de Arte de São Paulo. Maria Helena Chartuni fez em 33 dias o trabalho que levaria pelo menos 2 anos. E ela conta que ela não tinha uma devoção por Nossa Senhora, mas este trabalho a tornou uma amante de Nossa Senhora Aparecida. E ela sempre costuma dizer que esta é a história de 2 restauros, o restauro de uma imagem e o restauro da vida dela. Só quem se deixou quebrar pelo amor de Nossa Senhora Aparecida é capaz de entender a essência de uma verdadeira restauração. Eu sempre tive a presença de Maria e aumentou muito a minha fé, em acreditar que Nossa Senhora tem esse poder de nos livrar desses momentos todos. Restauração que devolve ao coração a originalidade de quem encontrou e voltou ao primeiro amor. E o terceiro milagre reconhecido pelo Vaticano, você sabe qual foi? Foi também em meados do século XVII. Sim, foi quando um tropeiro, duvidando da força e da intercessão de Nossa Senhora Aparecida, resolveu zombar da fé dos devotos. E o resultado dessa história você confere agora. No Verde Vale do Paraíba, o símbolo da devoção, o Santuário Nacional de Aparecida atrai quem já experimentou um milagre no caminho do cumprimento de uma promessa. Eu era evangélica, né? Aí eu falava, meu Deus, o que está me faltando? Eu estou quase batizando. Estou na igreja, o que está me faltando? Mas ficava aquele vazio no meu coração que eu não sabia explicar. Aí eu voltei para a igreja católica, porque ela me fez muita falta. Eu amo demais Nossa Senhora. Na passarela da fé tem sempre alguém que, sob a intercessão da Mãe Aparecida, tocou numa grande graça e, por isso, não mede sacrifício em caminhar e agradecer a Nossa Senhora. Eu sofri um acidente com um trator e era para ter perdido uma perna, né? A Nossa Senhora Aparecida, para mim, ela é a cumplicidade da palavra de Deus. Pessoas que no passado conheceram a história de Nossa Senhora Aparecida, que através dela tiveram a oportunidade de se encontrar com Deus, elas querem também contar para outras pessoas esta experiência que fizeram. De geração em geração, Nossa Senhora vai se tornando conhecida e através dela vamos nos tornando cada vez mais próximos de Deus. E se os relatos de milagres são muitos hoje, em meados do século XVII, eles eram surpreendentes. Conta a tradição que um cavaleiro ateu, ao passar pela cidade de Aparecida, resolveu zombar da fé dos romeiros. A intenção dele era entrar galopando dentro da igreja. Só que nas escadarias, o animal prendeu a pata numa das pedras. Cavaleiro e falta de fé foram ao chão. Nos mostrando que Deus derruba dos tronos todos os prepotentes. Diante dele, ele deseja pessoas humildes, homens e mulheres disponíveis a servirem na obra do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. A reação de outro bicho também está na lista dos milagres reconhecidos pela Santa Igreja. No final do dia, o caçador voltava para casa numa mata assim, já sem munição. No meio do caminho, ele encontrou uma grande onça. O animal já estava prestes a atacá-lo quando ele resolveu pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Para a surpresa dele, a onça virou as costas e foi embora. Seja na estradinha na mata, seja na passarela da fé, seja no silêncio da oração de quem viajou mais de 13 mil quilômetros de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, a São Paulo, para agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Como sempre, todas as vezes que eu venho ao Brasil, eu venho aqui me agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todas as conquistas minhas que eu tive perante os pedidos que eu fiz a ela. E nunca deixo de vir aqui em Aparecida agradecer esse momento que eu estou tendo de sucesso.
O jovem professor, o tratorista aposentado, o caçador que se livrou de uma onça, exemplos concretos de que ao buscar a intercessão de Nossa Senhora, todos tiveram um belo final de história para contar. Todos encontraram lugar no colo e no coração da Mãe Aparecida. Depois do intervalo, as duas últimas reportagens especiais com os milagres sobre a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, reconhecidos pelo Vaticano. Tem também um alerta aos pais sobre os alimentos que causam obesidade na infância. O repórter Canção Nova volta rapidinho. O Vaticano apresentou o quarto documento destinado às pessoas de vida consagrada. A Carta Anunciae conclui a proposta de formação iniciada em 2015. A vida da igreja é marcada pelo sim de homens e mulheres que com coragem deixam tudo para seguir a voz de Deus. Um chamado que permanece ao longo dos séculos e que mesmo hoje, com tantas mudanças no mundo, continua a ser ouvido e respondido. Muitos hoje dizem que a vida religiosa não tem mais sentido, que vai desaparecer. Mas eu digo, isso não é verdade. Ela é um dom para a igreja. E já que a igreja é para sempre, existirão sempre religiosos para servi-la. O Papa não esconde sua admiração e preocupação com este modo de vida dentro da igreja. Dedicou aos consagrados um ano, o de 2015. Deste tempo, nasceram cartas e documentos dedicados aos consagrados. A primeira carta, que recebeu o nome de Alegrai-vos, nos ajudou a vibrar com este dom que recebemos de Deus. E hoje recebemos esta nova carta com o nome de Anunciae. E o que devemos anunciar é justamente esta alegria. A alegria de termos sido escolhidos para o outro, de doar-nos ao próximo. Este texto conclui o ciclo de reflexões proposto pela congregação para o ano da vida consagrada. Outras 3 cartas foram publicadas ao longo do último ano para celebrar esta vocação tão importante para a igreja. Na apresentação do documento, o presidente da congregação, o cardeal brasileiro Dom João Braz de Avis, afirmou que o texto desta carta é fruto de um ano vivido intensamente e com alegria. A carta Anunciae encerra o ciclo de reflexões com este envio feito por Jesus aos seus discípulos e atualizado na vida da igreja em todos os tempos. Eu vejo uma coisa, que os religiosos, sobretudo, mas também outros consagrados, estão com fome de material para a reflexão. E temos que agradecer, sobretudo, a ajuda que nos dá o Papa Francisco, porque muito do material que nós utilizamos são os discursos e outros escritos do Papa. Agora vamos falar de saúde da criança. Um estudo sobre obesidade infantil, realizado na Grande São Paulo, revela um número no mínimo preocupante. 1 em cada 2 crianças está acima do peso. Quando não tem aula, o Guilherme gosta de ajudar o pai na banca de doces. Num lugar assim, fica difícil resistir a tanta guloseima. E quantos chicletes você já mastigou hoje? 10. Tem mais no bolso? Com 8 anos de idade, ele está com 35 quilos e não é fã de atividade física. Pode jogar futebol, joga quando quer. O pai fica preocupado porque sabe que esse tipo de produto em excesso pode prejudicar a saúde. Tenho 4 filhos, meus filhos vêm aqui, ele vê tudo isso aqui é uma tentação para eles. Só que se você deixar isso acontecer, você está prejudicando a saúde dele mesmo. Uma pesquisa do Ibope feita na Grande São Paulo mostra que a maioria das crianças está acima do peso, não pratica atividade física e tem uma dieta rica em gordura, sódio e açúcar. E isso tem reflexo no futuro. Vai ser um adulto com precocemente problemas ortopédicos, cardiovasculares e metabólicos. É muito grave. Uma criança com idade e estatura do Guilherme deveria pesar entre 26 a 28 quilos. A gente esperava que essa criança tivesse pelo menos 5 quilos a menos, 10 quilos do que ela pesa. Então hoje ela se encontra numa faixa de obesidade. Segundo especialistas, uma dieta desequilibrada, rica em alimentos industrializados e o sedentarismo são as principais causas da obesidade infantil.
33% das crianças acima de 4 anos consomem mais gordura e 70% mais sódio do que a quantia diária recomendada. Alimentos congelados, alimentos comprados prontos, onde a quantidade de sal, de açúcares e de gordura não é a quantidade recomendada. O estudo revelou que 54% das crianças passam mais de 4 horas por dia em frente à TV, computador ou videogame. O ideal é no máximo 2 horas diárias. Esta psicóloga explica que quando isso acontece, a criança não presta atenção no sabor e na textura do alimento e come mais. Então, às vezes a criança precisa de ingerir alimento com muito açúcar, com muita gordura para sentir o sabor verdadeiro, né? E ela acaba não sentindo o sabor de alimentos mais saudáveis, né? De alimentos mais naturais. Por isso ingere mais com gorduras, mais com açúcar, com mais sabor, com um sabor mais enaltecido pela indústria. E o que os pais fazem na hora da refeição, os filhos tendem a replicar. Se o papai e a mamãe comem na TV, comem batata frita, enfim, ou alimentos muito gordurosos, a tendência dela é copiar. Se a criança pode ganhar peso por conta do hábito familiar, a família também pode ajudar a combater a obesidade. Eles podem ajudar levando a criança para uma caminhada, levando para o parque. Então, a participação da família em levar essa criança para passear, para brincar, é extremamente importante para combater a obesidade infantil. Navegar no exato local onde 3 pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é para muitos roteiro obrigatório ao visitarem o Vale do Paraíba. E além da pesca milagrosa, as águas do Rio Paraíba também presenciaram outro grande fato extraordinário, reconhecido pelo Vaticano, tema da 4ª reportagem da série Mãe de Milagres. O porto de Itaguaçu, que em Tupi-Guarani quer dizer Pedra Grande, é um dos principais acessos à história de devoção a Nossa Senhora que mais crescem no mundo. O que é a Nossa Senhora para a senhora? É tudo na minha vida, né? Tudo que eu peço a ela, graças a Deus, recebo a graça. Não estava aguentando andar, andando nas pontas dos pés, no calcanhar. Graças a Deus, era intercessão de Deus e Nossa Senhora foi curada. Uns 8 anos atrás, eu me dei um problema de joelho, nos ossos. Eu passei 4 meses sem na minha aorta pegar uma folha de couve. Aí eu pedi a Nossa Senhora, hoje eu vim cumprir meu voto. Eu pedi a Nossa Senhora que Nossa Senhora Aparecida ajudasse, que eu sarasse, e hoje eu vim aqui contar a minha história. E agora estou trabalhando na roça, apanhando café. O local é procurado todos os dias por famílias inteiras, que vêm atrás de uma experiência única. Navegar no exato lugar onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. É inexplicável, né? Porque é a primeira vez que eu venho. Eu sou um cara católico e nunca conheço assim, a história por bíblico, né? Mas agora vim mesmo no Rio, assim, é a primeira vez, é muito bom. As aparições, as manifestações de Nossa Senhora sempre se deram para as pessoas mais humildes, mais simples, que creem assim incondicionalmente. Além de tocar na história, os romeiros também vivem momentos de descontração em família. E quando cruzam com outra embarcação de visitantes, é festa garantida. Tchau! Ah, melhorou, olha lá. Teve até alguém que respondeu tchau. Há quase 10 anos, Silvio narra o ocorrido no trecho de 11 quilômetros, percorrido pelos 3 pescadores naquela madrugada de 1717. Sejam bem-vindos todos vocês, bem-vindos a este passeio que faz parte de uma história de fé e devoção. Durante todo esse tempo, já presenciou muitas histórias de devoção e milagres. Muitas pessoas, fazem questão de levar água aqui do rio. E a gente pega com o maior prazer, com bom gosto. E muita gente volta depois para contar o que aconteceu, o que se passou, o porquê, para que a água foi usada, sabe? Coisas assim que a gente contando aqui, muita gente se arrepia com isso, né? Então, são coisas muito interessantes. Então, eu digo sempre, milagre existe e a Aparecida é a maior prova disso, pode ter certeza. As águas do Rio Paraíba do Sul não presenciaram apenas o milagre da pesca. Outro grande episódio, ocorrido em 1862, também foi reconhecido pelo Vaticano. O menino Marcelinho, de 3 anos, caiu no rio. O pai pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pegou uma canoa como essa
e partiu atrás do menino. Marcelinho já estava longe quando foi alcançado e puxado pelos cabelos. Para a surpresa do pai, o menino não afundou e nem bebeu sequer uma gota de água do rio Paraíba do Sul. Em quase 300 anos de história, graças e milagres, sob a intercessão da Mãe Aparecida, atrai crianças dos 4 cantos do país. A minha filha fez uma cirurgia no pé. Fui em tudo quanto é médico. Ninguém queria tirar aquela linha do pé dela ali, né? Que diz que aí foi aleijada. Aí eu pedi a Nossa Senhora, falei, tem fé na Nossa Senhora Aparecida, que daqui 3 dias essa linha vai sair do pé da minha filha, não preciso do médico tirar, não. Aí, puxei a linha saiu. Botei numa linha que estava no pé dela. Não sarava, porque o machucado não se fechava. Ficou curada. E nesse vai e vem de visitantes ao porto de Itaguaçu, tem sempre alguém para estimular e fazer crescer essa devoção que tem endereço e nome completos: Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Dá para imaginar a reação de uma mãe ao ver a filha que nasceu cega passar a enxergar? Essa história aconteceu no século XVIII, tema da 5ª e última reportagem especial da série Mãe de Milagres. Num espaço tão grandioso, fragmentos de simplicidade são como peças de um mosaico a completar a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu estou muito emocionada de poder estar viva agora, muito feliz. Dá até para enumerar tantas graças que uma só devota foi capaz de colher até aqui. Que eu fui operar, eu pensei que não ia fazer mais nada. Com 8 dias eu estava fazendo crochê com a minha mão, graças a Deus, e fiz promessa para Nossa Senhora que se eu sarasse eu vinha trazer uma mão de cera. A mão de cera já está aqui nos pés dela. Depois, a minha cabeça, que eu estava ficando surda, que eu não aguentava mais a dor de cabeça que eu tinha. Fiz de novo a promessa para ela, pedi que eu vinha trazer uma cabeça de cera, tá lá nos pés de Nossa Senhora. Depois meus pés, que eu andava de calcanhar, que eu não andava mais, eu estava pensando que eu ia ficar aleijada. Pedi para Nossa Senhora meu socorro, graças a Deus fui atendida. E como explicar à mãe que corta pequenos cachos dos cabelos encaracolados da filha? Uma cena assim só pode ter ligação direta com a Mãe de Milagres. Só de pensar em viajar, ela já entrava em pânico. Dobrei o meu joelho e pedi para Nossa Senhora Aparecida. Eu estou aqui hoje agradecendo a Nossa Senhora a graça, por ela não enjoar mais em viagem, tomar o remédio, dar tudo certo, e também por ela estar sendo libertada da depressão. Às vezes as pessoas que precisam de uma cura, que a medicina já não consegue mais responder, não consegue realizar, a pessoa pede pela intercessão de um santo ou de Nossa Senhora a Deus, e Deus então intervém na história e faz acontecer este milagre. Quanto mais alto subimos, mais percebemos o tamanho dessa devoção. Hoje, o Santuário Nacional é um marco mariano no mapa do mundo. E na estrada que leva os filhos à mãe, hoje pavimentada e bem sinalizada, uma história ocorrida em 1874. Dona Gertrudes e a filha, que moravam em Jabuticabal, no interior de São Paulo. A menina cega pede à mãe para levá-la à cidade de Aparecida, que tanto o tio peregrino falava. Confiando na intercessão de Nossa Senhora Aparecida, mãe e filha decidem pegar a estrada. Elas caminham várias semanas pedindo esmolas até chegar a Aparecida. Na entrada da cidade, a grande surpresa. A menina, que nasceu cega, pergunta à mãe se essa seria a igreja de Nossa Senhora Aparecida. A mãe, emocionada, percebe que a filha estava curada. A menina diz que de repente veio uma luz que clareou sua vista. O milagre da menina cega é um dos 6 reconhecidos pelo Vaticano. Mostrando que Deus nos faz enxergar, que Deus nos faz ver todas as realidades, nos faz contemplar a beleza da criação. O tempo passou, o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida continuou a se expandir e a receber fiéis e incontáveis milagres vividos pela intercessão da padroeira do Brasil. Rogério também tem vários motivos para falar de seu carinho pela Virgem de Aparecida. Eu não tinha condições de fazer faculdade. Fui na Basílica agradecer a ela que eu precisava de uma luz, porque que eu via que uma hora eu não ia conseguir fazer a faculdade. E aí eu fui fazer a entrevista. E na entrevista, passei o meu relato para ela, ó. Fui na Basílica, não sei o quê, eu tenho fé que eu vou conseguir o crédito educativo.
Ela olhou na minha cara e disse: a sua fé está te dando crédito cativo. Assim como Rogério, cada um com sua particularidade, com sua experiência própria, cada um com a certeza de que Nossa Senhora está sempre disposta a cuidar dos seus filhos, nos pequenos, nos grandes desafios. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil, disse assim: Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe e nos chamou a atenção para 3 simples pontos: conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus e viver na alegria. Que a Virgem Maria nos ajude a viver dessa forma, como o Papa Francisco nos sugere. Uma semana abençoada para você. E a gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.